Daremos continuidade então às nossas videoaulas sobre construção de aplicações orientadas a objetos em Java. Nesta videoaula então veremos o conceito, a implementação dos conceitos de agregação e composição em Java, através do nosso estudo de caso de manipulação de contas de uma agência bancária. Bom, para exemplificar este conceito, trabalharemos então aspectos sobre transação de movimentação financeira das nossas contas. Então vamos implementar no conjunto de classes da nossa aplicação, classes que vão tratar esses aspectos, sobre movimentação do saldo das nossas contas. Ok? Bom, antes de começar a trabalhar esses conceitos, vamos dar uma reorganizada na estrutura do nosso projeto, visto que nós temos aqui no pacote contas, como já falamos em aulas anteriores, nós vamos colocar somente classes que representam a hierarquia de classes do tipo conta. Demais classes nós vamos colocar nesse pacote classes. Então nós vamos mover esta classe chamada taxas para o pacote classes, certo? Fazendo uma operação de refatoramento do código para que sejam feitos ajustes de importação nessas classes que utilizam taxas, como por exemplo conta comum e conta especial, ajustando, fazendo a importação adequada. Ok? Então já temos aqui uma reorganização da estrutura dos nossos pacotes, classes, somente classes, demais classes da nossa estrutura, e em contas, somente as classes que representam efetivamente contas do nosso modelo. Certo? Então começaremos aqui então em classes a criar a primeira classe envolvida na movimentação financeira das nossas contas, movimentação dos nossos saldos. Para isso, nós vamos precisar de uma classe denominada movimento. Vamos criar ela aqui. Classe novo, classe Java, vamos chamar ela de movimento. Bom, qual é a finalidade dessa classe movimento? Essa classe movimento então vai permitir efetivamente a geração das movimentações financeiras no nosso modelo, certo? Então a cada vez que a gente realizar uma movimentação de dinheiro, nós temos que registrar que data foi registrada essa movimentação, que conta foi movimentada, qual foi o histórico de movimentação, se foi um pagamento de alguma coisa, um recebimento, uma transferência, qual foi o valor movimentado nessa transação e qual era o saldo anterior antes dessa movimentação e a operação realizada, se foi um saque ou um depósito de dinheiro. Então para isso nós vamos precisar declarar alguns elementos que identificam um movimento, certo? Cada vez que nós gerarmos um movimento, nós temos que gerar um objeto que representa esse movimento. Então, esse objeto é constituído pelos seguintes elementos. Então, nós temos que definir alguns atributos na classe que define uma movimentação. Nós vamos ter, então, um atributo que é do tipo date, que representa a data da movimentação, um atributo que é do tipo conta, que representa a conta que será movimentada, um atributo que é do tipo string, que representa o histórico de movimentação, ou seja, o que nós realmente realizamos nessa movimentação, um atributo do tipo float, que é o valor da movimentação, e um atributo do tipo float também, que era o saldo anterior a movimentação, e um atributo, o último atributo, que é do tipo inteiro, que é a operação, a operação que nós realizamos nessa movimentação do dinheiro. Ok? Bom, vejo aqui que tanto date como conta foram elementos não identificados pro Java aqui na nossa classe, ou seja, nós estamos fazendo referência a elementos que devem ser importados, certo, de algum pacote. O date, nós temos então que clicar aqui na lâmpada e fazer a importação, a referência à importação desta classe, certo? Então temos que adicionar a importação para java.util.date
visto que a classe date está definida dentro desse pacote. Então, clicamos aqui e a NetBeans IDE já vai fazer para a gente automaticamente a importação. A mesma coisa nós temos que fazer para a conta, visto que esta classe movimento nós estamos criando dentro do pacote classes. E a classe conta não se encontra dentro desse pacote classes, assim como o date, certo? Conta está dentro do pacote contas, então nós temos que fazer essa importação também aqui em cima. Então, para isso, clicamos aqui na lâmpada e vamos adicionar a importação para contas.conta. Ok? Feitas as importações, né, faremos agora, na sequência, a definição do construtor da classe movimento. Então, a classe movimento, ela receberá como argumento, né, um objeto tipo date, um objeto tipo conta, um objeto tipo string, que é o histórico, um float, que é o valor, e um int, que é a operação que será realizada. Ok? Bom, a conta, né, o objeto tipo conta, nós colocamos diretamente como valor do atributo conta desta classe movimento. O histórico, também colocamos como valor do atributo histórico da própria classe movimento. O valor, a mesma coisa. A operação, e a data, então, né, de realização da movimentação da conta. Ok? Então, definimos aqui, né, o nosso construtor que inicializa um movimento no momento de criação deste tipo de objeto. Agora, vamos gerar os métodos de acesso a cada um desses atributos que nós definimos aqui em cima, certo? Então, vamos usar o atalho aqui da ferramenta, o Alt Insert. Alt Insert, então, neste menu de contexto, como nós já vimos em aulas anteriores, clicamos em Getters e Setters para que a ferramenta gere automaticamente os métodos de acesso a esses atributos. Vamos selecionar todos os atributos e vamos gerar aqui, então, os Getters e Sets desses atributos. Ok? Muito bem. Feito isso, né, vamos aqui também prover na estrutura desta classe, né, o método que vai permitir, então, que a gente realize, efetive a movimentação de uma determinada conta. Né? Ele vai ser público e vai retornar um boolean, que nós vamos chamar de movimentar. O que faz o movimentar? O movimentar, ele vai fazer o seguinte: a primeira coisa que ele vai fazer é guardar, né, o saldo atual da conta que nós estamos manipulando, né, e referenciar esse saldo atual da conta como o saldo anterior. Então, nós vamos guardar no atributo saldo anterior no nosso objeto movimentar, quando ele for instanciado, o saldo atual da conta que nós estamos manipulando. Certo? Primeira coisa que nós temos que fazer: guardar esse saldo atual, porque ele vai ser o saldo anterior quando a gente efetuar a nossa movimentação. Logo após, nós temos que verificar, né, fazer um teste através do if, para verificar qual a operação, né, qual o tipo de movimentação que o usuário está tentando realizar. Então, vamos verificar se é um saque. Então, se for sacar, então vamos usar aqui a constante sacar previamente definida na classe conta, né, para verificar se é um saque. Se for um saque, né, nós vamos fazer o seguinte: vamos invocar o método, né, movimentar conta, definido na estrutura da classe conta, o qual recebe como argumento, né, movimentar recebe como argumento, né, fechei aqui. O movimentar recebe como argumento duas variáveis. A primeira é o valor que nós desejamos movimentar e a segunda, o tipo de operação, né? Se a gente deseja fazer um saque ou se a gente deseja fazer, né, um depósito. E ele retorna um boolean, né, se essa operação foi realizada com sucesso. Se não, né, se não for
um saque, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então invocar o mesmo método movimentar definido na estrutura da classe conta, ok? E passar como argumento para esse método também o valor, né, e a operação que nós desejamos, que neste caso, né, será um depósito, ok? Depositar. E vamos retornar true. Certo? Caso contrário, retorna falso. Caso contrário, retorna falso. Tá? Se não for... Eu esqueci de abrir aqui as chaves. Ok, fechado. Certo, tudo certo. Muito bem. Vou salvar aqui. Ele está dando erro aqui, tá? O retorno está fechando, abrindo aqui, está fechando ali, certo? Else, certo. Temos que fazer o seguinte, eu esqueci do if aqui, obviamente, né? Else, if, operação for igual a conta.depositar, né? Aí sim. Aí fazemos então, aqui, fazemos esse if para verificar se é depositar. Se não for sacar, né, vamos testar se é depositar. Se é depositar, fizemos o depósito, retornamos verdadeiro. Caso contrário, retornamos falso. Ok? Então, esta classe vai ser responsável pela movimentação, né, de valores da nossa conta. Agora, nós temos que fazer o seguinte, né? Nós temos que fazer agora o controle das transações. Uma transação, na verdade, ela é constituída de movimentações financeiras da nossa conta. Por enquanto, nós criamos a classe que realiza movimentos. Okay? No nosso modelo, né, no nosso diagrama de classes, nós verificamos que essa classe movimento, na verdade, ela é uma classe que ela agrega elementos de outras classes. Tá? Ou seja, ela possui agregações. Né? Ou seja, o movimento, né, possui no seu interior, né, utiliza tem né, tem uma conta associada, como nós podemos verificar aqui. Ou seja, existe uma relação do tipo agregação entre movimento e conta, ok? Onde movimento utiliza um objeto do tipo conta, como nós podemos observar no nosso modelo. Certo? Então, este é o conceito de agregação, né? Quando existe essa relação onde uma determinada classe utiliza elementos de outra classe, né? Ele utiliza componentes de outra classe, como nós podemos observar aqui. Ok? Uma característica da agregação é que se eu destruir uma movimentação, ou seja, eu gerei uma movimentação de uma conta, mas se eu cancelar essa movimentação da conta, o objeto do tipo conta continua a existir, né? Não existe essa dependência de excluir um movimento e excluir também a conta associada a este movimento, ok? Este é o conceito então de agregação. Partimos agora então para a criação de uma nova classe no nosso modelo, que vai controlar então as transações realizadas nesta conta. Certo? Então, clicamos com o botão direito, vamos de novo, classe Java, e vamos chamar esta classe de transação. Ok? Vamos apagar aqui os comentários. A nossa classe transação, certo? Ela vai ter a seguinte estrutura. Ela vai possuir no seu interior uma lista de objetos do tipo movimento, ou seja, ela vai controlar uma série de movimentação da conta, certo? Ela vai controlar então uma série de operações de movimentação financeira da nossa conta. Bom, nós vamos utilizar um objeto do tipo list, então temos que fazer essa importação aqui na estrutura da nossa classe. Bom, o construtor de uma transação, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele só vai então gerar uma lista vazia de movimentações. Vai criar uma instância então de um objeto do tipo
list, ok? E nós vamos usar então uma classe concreta para a geração desse objeto, que é um ArrayList. Ok? Então, criaremos aqui então um ArrayList, vamos fazer a importação também desse ArrayList. E esse ArrayList, né, vai ser então, né, uma estrutura de dados dinâmica que vai então guardar todas as movimentações, né, todas as movimentações que a gente realizar em uma determinada conta. Ok? Muito bem. Dando prosseguimento aqui na estrutura da nossa classe transação, nós vamos ter mais um método aqui que vai então realizar efetivamente uma transação. Tá? Vai ser um método público e vai retornar um boolean que nós vamos chamar de realizar transação. O realizar transação recebe como argumento um objeto do tipo date, que é a data da transação, um objeto do tipo conta, que é a conta que será manipulada, um float, que é o valor que será movimentado na conta, um string, que é o histórico de movimentação, e por fim um inteiro, que é a operação que será realizada nessa transação. Muito bem. O realizar transação, ele utiliza então um objeto do tipo movimento para então fazer efetivamente a movimentação dessa conta. Então vamos declarar essa variável aqui do tipo movimento e já instanciá-la. Então, new movimento, que recebe como argumento então a data, né, a conta, o histórico, o valor e a operação. Ok? Então, geramos um objeto do tipo movimento. E vamos agora, a partir desse objeto do tipo movimento, tentar realizar uma movimentação. Lembrando que a movimentação de uma conta, né, ele retorna um boolean, né, se ela foi efetivada, verdadeiro, se não, falso. Então, se não retornar verdadeiro, ou seja, se não for efetivada a movimentação da conta, certo? Movimentar. Então, se não for efetivada a movimentação da conta, né, esse nosso método retorna falso. Ok? Se não, ele prossegue seu processamento e vai adicionar então na nossa lista de movimentos, né, esse objeto que nós acabamos de criar, né, esse objeto movimento que nós acabamos de criar, e retorna verdadeiro. Ok? Então essa é a estrutura da nossa classe, da nosso método realizar transação. Vejam bem aqui que eu também tenho que fazer a importação do objeto tipo date aqui na classe transação, que ela usa esse objeto, e também o conta. Então vamos clicar aqui na lâmpada e fazer a importação primeiramente de contas, do objeto do tipo conta, e depois fazer a importação então do objeto do tipo date, certo? Bom, vamos entender o que faz esse método realizar transação. Esse método realizar transação é que realmente efetiva uma movimentação na conta. Então, para isso, para efetivar uma movimentação na conta, ele tem que receber como argumento, né, todos esses elementos, né, a data da movimentação, a conta, o valor, o histórico e a operação. Visto que o método movimentar, né, ele manipula esses objetos, esses elementos, para realizar a transação. E isso é feito através de um objeto do tipo movimento, que nós criamos previamente através dessa classe movimento. Então, esse objeto do tipo movimento, ele vai ser instanciado com esses valores, como nós podemos observar aqui no construtor da classe movimento, identificando qual a conta, o histórico da movimentação, o valor, operação e data. Tá? Tudo isso a gente faz aqui então no momento da realização da transação. Certo? Então, montamos o objeto do tipo movimentação e tentamos executar a movimentação da conta, né, através do método movimentar descrito no interior da classe movimento. Então, se isso for realizado com sucesso, se não for realizado com sucesso, ou seja, não foi efetivada a movimentação da conta, o método retorna falso. Caso contrário, né, nós adicionamos esse movimento, esse objeto do tipo movimentação da conta, na nossa lista de movimentos e retornamos verdadeiro. Ok?
Além deste método realizar transação, nós vamos ter também aqui um outro método público, desta vez void, chamado estorna transação. O que faz o método estorna transação? Ele destrói todas as movimentações realizadas para esta conta. Então vamos criar aqui a estrutura de um laço for, né, um laço de controle de repetição for aqui, do tipo for each, né, ou seja, para cada objeto do tipo movimento dentro, né, da nossa lista de movimentos, né, então para cada objeto do tipo movimento dentro da nossa lista de movimentos, nós vamos associar né, destruindo, desalocando esse objeto da memória. Ou seja, digamos que numa determinada transação que nós realizamos, nós geramos 10 movimentações de uma determinada conta. Então essas 10 movimentações nós vamos destruir uma por uma desta forma, associando null a esse objeto do tipo movimento. Então criamos isso através de uma estrutura for each, como nós estamos vendo aqui. Vamos percorrer a lista, né, de movimentos, né, a lista de objetos do tipo movimentos, que nós declaramos aqui em cima, né, e para cada objeto dentro desta lista, né, cada elemento dentro dessa lista, na verdade, é um objeto do tipo movimento, que nós recuperamos através dessa variável denominada movimento. Então, a cada passo, nós então destruímos esse objeto do tipo movimento. Esse é o nosso store na transação. Certo? E vamos criar também aqui um método público que retorna uma lista de movimento, né, denominado getMovimentos. Esse método nós vamos utilizar então para gerar um extrato, né, um extrato de movimentação da nossa conta. O que retorna esse método getMovimentos? Retorna então a nossa lista de movimentos para que a gente possa apresentar na forma de um extrato na nossa aplicação que vai manipular, né, transações em uma determinada conta. Ok? Bom, esta classe que nós acabamos de criar, a classe transação, é uma classe típica, né, de uma composição na orientação a objetos. Ou seja, a classe transação ela compõe um conjunto de objetos do tipo movimentos. Então existe uma relação entre a classe transação do nosso modelo e a classe movimento do nosso modelo na forma de uma composição. Ou seja, a classe transação ela é composta por objetos do tipo movimento. E existe uma relação forte entre essas duas classes. Ou seja, no momento que uma determinada transação passa a deixar de existir, nós temos que destruir todos os movimentos associados a essa transação. Ou seja, todas as movimentações que nós realizamos em uma determinada conta serão destruídas no momento que uma transação também for destruída. Por isso que nós colocamos, né, na estrutura desta classe transação um método store na transação. Então, quando nós realizarmos o store na transação, nós vamos efetivamente destruir todas as movimentações associadas a essa transação, certo? Então, este é um conceito de composição na orientação a objetos, né? Ou seja, ele é semelhante à agregação, né? O conceito de composição é semelhante ao conceito de agregação, com a diferença que, semanticamente, existe uma relação mais forte na composição em relação à agregação, certo? Ou seja, os elementos que compõem uma determinada composição também serão destruídos se a gente destruir uma determinada transação aqui neste nosso exemplo, ok? Bom, pessoal, então na aula de hoje vimos esses dois conceitos chave, né? Esses dois elementos, né? Esses dois conceitos fundamentais da orientação a objetos, que é, na verdade, o conceito de composição e o conceito de agregação, né? Através da exemplificação prática aqui, na estrutura, né, da nossa aplicação de manipulação de contas bancárias.
ok? Na próxima videoaula, daremos sequência, né, à utilização desses conceitos através da implementação de uma aplicação que irá então manipular transações de movimentação financeira da nossa conta, certo? De objetos do tipo conta. Então, a gente vendo a manipulação através de uma aplicação desses dois conceitos de agregação e composição. Então, até a nossa próxima videoaula.